Olá, Ana Paula. Tô pegando aqui a resolução da prova, tá? Tá bom. Oi. Eu tô pelo telefone, por isso que eu não vou ligar a câmera, viu? Depois, quando eu conseguir entrar pelo computador, eu ligo. Tá. Tá vocês duas aí, né? Tá bem. Peraí só um minutinho que eu tô pegando a prova. Então, olha só, meninas, eu só tô pegando aqui pra gente discutir um pouquinho a prova, tá? Deixa eu ver se eu acho o meu. Gente. Então, eu tô pegando aqui pra gente poder discutir a prova, olha. Para aquecimento de uma casa, são consumidos 4 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos de gás natural por ano. Admita que o gás seja o metano, CH4, e que ele se comporte como um gás perfeito. Nas condições de problema, que são ATM 20 graus Celsius, qual a massa de gás consumida? Bom, então eu vou colocar para vocês aqui a minha resolução, tá? Tá vendo aí? Minha resolução seria essa aqui, gente, ó. Então, a primeira coisa seria, como a gente vai usar o R em litros, né? Transformar o meu 4 vezes 10 metros cúbicos, né? Em litros. Então, isso ficaria 4 vezes 10 elevado a 6 litros, né? A nossa temperatura, que seria 20, a gente transformaria e chegaria a um resultado de 293,15, tá? Então, utilizando a equação dos gases ideais, né? Eu isolei aqui o N, né? Para a gente achar primeiro o N, e a partir do N a gente achava a massa. Então, a gente colocava todas as nossas variáveis, né? As unidades cortariam e ficaria um mol. Então, eu achei aqui uma quantidade de 166.299,72 mol. Depois disso, era só jogar na fórmula de densidade, de massa molar, né? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. A gente fazia as multiplicações e a gente achava um resultado de 2.660, aproximadamente, né? 79 quilos, tá? Então, aqui seria em gramas, aqui seria em quilos, tá? Então, o pessoal acertou. Bruna, eu acho que você só, em vez de você colocar aqui gramas, você colocou quilos. Acho que você errou alguma coisa nesse sentido aqui. Você errou o finalzinho dessa questão. Então, outras pessoas, o pessoal às vezes, né? O pessoal acertou, a maioria acertou. Algumas contas, às vezes, talvez erraram um pouquinho aqui, tá? Agora, a questão 2, né? Bem conhecida de vocês, né? Porque foi vocês que fizeram, né? Então, deixa eu pegar a prova aqui novamente. O nitrogênio é considerado um gás ideal quando está em condições normais de temperatura e pressão.
Dado uma massa igual a 2 kg por metro cúbico, determine a massa de 10 litros de nitrogênio e a pressão de 700 miligramas de Hg e a 40 graus Celsius. Então, vou pegar aqui a resolução, a segunda resolução. Então, aqui tá, gente? Aqui eu tinha colocado errado, é 273,15, né? Na CNTP. Quais que são as condições de CNTP? 760 miligramas por litro e a temperatura de 273,15. Então, eu jogaria isso aqui nessa fórmula, né? E lá, depois, as outras condições, eu jogaria aqui e acharia uma massa de aproximadamente 0,016 quilos, tá? Então, essa aí vocês acertaram, acho que todo mundo acertou essa daí. Agora vamos para a próxima. Um gás perfeito sofre compressão isotérmica que reduz 2,20 decímetros cúbicos do seu volume. A pressão final do gás é 5,04 bar e o volume de 4,65 decímetros cúbicos. Calcule a pressão inicial do gás. Então, vamos lá para essa resolução. Sabrina, você falou que na questão 1 a resposta está em quê? Tá em quilo, 2.660 quilos. Não foi a minha, não. Que a minha resposta é físico-química, não é? Hã? É, ué. A minha dá 2668108,007 kg. Então não foi a sua, não. Então eu tô fazendo confusão. Pensei que era a sua. Não, então não é. Nossa, eu quase empatei. Hã? Quase empatei agora. Vamos lá, então. Questão 3. Aqui, né, a gente vai falar que a transformação isotérmica, aí a gente coloca o T constante, né? Então, a pressão 1 que eu quero descobrir, o volume 1 eu tenho que é 6,85. Para me achar esse volume, eu tinha que pegar o volume final e somar, porque eu tinha uma compressão, né? Então, inicialmente, ele era maior do que no final, então eu tive que somar os 2,20. Então, deu 6,85. A pressão 2, ela é 5,04, aí era só multiplicar, a gente acharia a pressão dos 3,42 bar. Aí aqui, teve gente que usou 2,20. Então, ficou errada a questão, tá? Usou 2,20 aqui, algumas dos erros que eu lembro que eu vi, tá? A questão 4 era para achar as derivadas parciais, né? dP, dV, com a temperatura constante e N. Então, a maioria acertou ali também, a gente já tinha feito isso em sala, né? Algumas pessoas esqueceram do menos aqui, de erro que eu vi, então eu tirei uns pontinhos, tá? A segunda questão também, mas algumas pessoas erraram aqui na hora de fazer, cortaram esse V da derivada com esse V, então eu cortei ponto, porque não é isso que acontece, né? Isso aqui quer dizer que você está derivando alguma coisa em relação a V aqui, então a derivada de V vai ser 1. E não você pegar e cortar esse V aqui com esse V. Então, aí a pessoa mostrou que não estava entendendo muito bem o que estava fazendo. Aí eu tirei uns pontinhos aqui, tá? Agora, a próxima questão. Que era a questão 6, né? Aí a gente tinha aqui 10 mols de C2H6 estavam confinados no vaso de 4,86 decímetros cúbicos a 27 graus Celsius. Estime a pressão de etano com a equação dos gases perfeitos de Van der Waals e C. Com o resultado, estime o fator de compressibilidade. Gente, todo mundo errou, quase todo mundo errou a letra C. Pegaram a equação do virial e tentaram achar alguma coisa parecida. Não, a gente tinha que pegar a equação de Van der Waals em função do Z, usar o A e o B do que a gente tinha falado, que no caso aqui seria do eteno, né? E do C2H6, e achar aproximadamente o Z. A pessoa que mais aproximou desse resultado foi a Bruna. Ela só errou porque ela não dividiu o volume
número de mols, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, a 4 tá aqui. É a 5. Bom, aqui eu só tô com a letra C dela, gente. Só um minutinho. Vou pegar aqui a resolução, tá? Enquanto isso, enquanto vai abrindo aqui, eu vou mostrando para vocês a resolução da letra C. O que eu tinha que fazer na letra C? Peraí. Abriu aqui. Deixa eu mostrar para vocês o resultado da letra C. Então, olha só, seria assim, ó. Qual o Z que a gente usaria? Z, isso aqui tá lá no caderno, tá? É o Z, o fator de compressibilidade, em relação à equação de Van der Waals, tá? Em função de Van der Waals. Esse A e o B são os coeficientes de Van der Waals que a gente encontra lá naquela tabela. Então, Z é igual a 1 sobre 1 menos B sobre V, né? Tracinho, que é o volume molar, menos A dividido por RT, tracinho do volume molar. O que seria o volume molar? Tá vendo? O volume molar seria o volume dividido pelo número de mols. Então, eu peguei o volume e dividi pelo número de mols, que seria 10. Então, com isso, eu achei o volume molar, tá? Então, o A eu tinha. O A eu tinha. O B eu tinha. Era só jogar nessa equação e achar. Então, meu Z deu aproximadamente 0,6925, tá? Então, ô Bruna, se for por... É porque eu não dividi por 10. Porque é o volume molar. Aí seu resultado ficou diferente aqui, ó, tá? Tinha que dividir por 10. O meu ficou 0,975. Aí dá diferença, tá? Porque era volume molar, porque ele tinha tracinho. Uhum. Aí, vamos lá. Então, deixa eu pegar a outra aqui, a letra A, tá? Só um minutinho. Vocês estão vendo aí a letra A? Então, pegando aqui pelo PV igual a NRT, né? Aí a gente vai ter aqui. A gente tinha o número de mols, a gente tinha o volume, né? O volume eu transformei para litros, para poder estar usando o R em litros, né? Que seria esse daqui. E jogando na fórmula, a gente achava a pressão de aproximadamente 50,67 atm, tá? Isso aqui para a equação dos gases ideais. Agora, para a equação de Van der Waals, a gente tinha que obedecer essa formulação, né? O A a gente tinha, o B a gente tinha, gente, era só substituir, fazer essas contas todas e dava aproximadamente 35,09 atm, tá? Nossa resposta aí. Agora, a última questão era bem tranquila, né? Que era a questão do... Deixa eu só fechar algumas abas aqui. Ah, fechei a aba que eu estava compartilhando.
Então, a questão era só jogar na fórmula da temperatura de Boyle, né? O A e o B a gente tinha lá naquela tabela e a gente calculava. Então, aqui o TB da letra A deu aproximadamente 18,4 Kelvin e o da segunda deu 641,56 Kelvin aproximadamente, tá? Gente, então essa aí seria a nossa correção da prova. Todo mundo foi né, bem, assim, relativamente, todo mundo conseguiu tirar uma boa nota, né? Conseguiram resolver os exercícios e tudo. Então, assim, vocês querem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Não, tranquilo. O Tranquilo? resultado da prova já está com os pontos extras ou não? Já. Já tá com os pontos extras, tá? Então, eu não tirei aquela nota por causa da prova. Não, tem cerca de... acho que vocês ficaram com 3 pontos extras. E teve gente que ficou com 2. Vocês ganharam 3 porque a questão de vocês foi escolhida para a prova. E quem fez tudo ficou com 2. Vocês ficaram com 3, tá? Aquela questão, deixa eu ver, a do Z, você comentou que acho que só a da Bruna que chegou próxima. Foi. Eu achei um valor de 0,73. Então, mas aí você usou o do virial, né? A equação do virial, aquela equação a gente nem trabalha com ela. Onde que você achou os coeficientes do virial? Porque era para você ter usado aquela formulação lá. Então, eu não olhei só o seu resultado. Eu vi que você usou a equação do virial. A equação do virial é uma série. Ela é infinita. Eu falei assim, como é que vocês pegaram e usaram ela? Entendeu? Fiquei assim, Ah, tá. nessa dúvida, né? Ela tem até uns 3. Agora eu consegui Né? Aí ver seria direito. essa equação aqui que vocês teriam que ter utilizado, tá? Uhum. Fator de compressibilidade em função do Van der Waals, tá? Não, beleza. Meninos, olha só. Então, aqui, voltando para nossa aula de hoje, a gente ia fazer a correção da prova, a gente fez, né? Aí a gente ia fazer a correção desse exercício aqui que eu deixei ontem. Mas eu vou deixar pra gente... Alguém chegou a fazer? Você chegou a fazer, Mauro ou Ana Paula? Não, não fiz não. Eu Paula. comecei, Hã? só comecei. Só começou? Comecei, só não terminei não, ainda não. Tá, então depois a gente volta nele. Eu quero explicar uma parte da matéria teórica para vocês. Gente, essa parte aqui é muito importante, porque é uma parte muito literal, sabe? E a gente precisa dela lá na termodinâmica, tá? Então, olha só, o que a gente vai ver? Variações nas funções de estado, tá? Vamos lá. Então, vou ler aqui com vocês, tá? Embora tenhamos afirmado que podemos conhecer apenas a mudança na energia interna ou na entalpia até agora, lidamos principalmente com a mudança geral de um processo. Não consideramos mudanças infinitesimais em H ou U, em muito detalhe. Então, ou seja, a gente considerou só o modo geral, não considerou as mudanças infinitesimais que poderiam ter, que seriam, né, utilizar o DH e o DU aí. Tanto a energia interna quanto a entalpia de um determinado sistema são determinadas pelas variáveis de estado do sistema. Quais são as variáveis de estado do sistema? Pressão, volume, temperatura, né? Tanto a energia interna quanto a entalpia são determinadas por isso daí. Para um gás, isso significa a quantidade, a pressão e o volume e a temperatura do gás. Vamos assumir inicialmente uma quantidade imutável de gás. Portanto, o e H são determinados apenas por P, V e T, mas P e VT são relacionados pela lei do gás ideal, portanto, conhecendo-se dois, pode-se determinar o terceiro. Portanto, existem apenas duas variáveis de estados para uma determinada quantidade de gás no sistema. O que ele quis dizer? Quando a gente vai falar de U e de H, a gente vai precisar só de duas variáveis para determinar essa função. Ou P ou V, ou V ou T, ou P e o T, por exemplo, tá?
Se queremos entender o infinitesimal, a mudança infinitesimal em uma função de estado, precisamos entender apenas como isso varia a relação de duas das três variáveis. Então, ou seja, para a gente poder entender as mudanças infinitesimais que a gente vai acontecer, quando a gente for fazer a função de estado, a gente pode escolher duas dessas variáveis, não precisa usar necessariamente as três, tá? Porque a terceira, ela pode ser calculada a partir das outras duas, tá? Se queremos entender a mudança infinitesimal em função do estado, precisamos entender apenas como isso varia em relação a duas das três variáveis. A terceira pode ser calculada a partir das outras duas. Aqui repetiu. Quais são as duas que podemos escolher? A energia interna ou a entalpia? Então, eu posso trabalhar com a energia interna ou com a entalpia, tá? Embora possamos escolher as duas, a matemática a seguir haverá vantagem em escolher um certo par para cada função de estado. Então, ou seja, o que ele está falando aqui? Para a gente poder trabalhar, a gente pode escolher a energia interna ou a entalpia, né? A gente sabe que as duas é o calor, uma constante, a outra pressão constante, tá? Então, quando a gente for determinar essas variações infinitesimais, a gente pode determinar essas funções de estado utilizando apenas duas variáveis, a pressão, volume ou a temperatura. Pega duas dessa daí. Só que tem algumas questões matemáticas que fica mais estratégico a gente escolher duas delas. Então, olha só, para energia interna, a gente pode usar temperatura e volume. Para energia interna, U. E para entalpia, a gente vai usar temperatura e pressão. Então, a gente vai entender o que vai acontecer aqui, tá? O diferencial total de uma função de estado é escrito como a soma da derivada da função em relação a cada uma das variáveis. Por exemplo, o du é igual à variação de u. Eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Vou explicar para você. Gente, isso aqui, tá vendo? Quando a gente bate o olho nisso aqui, a gente tem que saber interpretar isso aqui. O problema é, né, que quando a primeira vez que a gente vê, a gente não consegue entender. Mas vocês já tem que programar a mente de vocês. Eu também, quando eu vi essa matéria primeiro, não entendia. Mas, por exemplo, aí a gente tem que programar a cabeça da gente a pensar o seguinte, tá? Aqui a gente vai ter a função de estado, que é a energia interna, que é o U. Só que como a gente está calculando as mudanças infinitesimais, aí a gente vai calcular a derivada, porque a derivada nada mais é do que a gente calcular essas mudanças que ocorrem a um nível, né, infinitesimal. Então, o du, como é que ele pode ser escrito? Ele pode ser escrito em função de duas variáveis. Então, aqui a gente vai escolher, igual ele pediu aqui para escolher. Para energia interna, usaremos temperatura e volume, tá? Então, ou seja, a gente vai determinar, para a gente poder especificar essa função de estado, a gente vai usar como variável aqui e como constante temperatura e volume. A pressão não vai entrar aqui nessa equação. Então, a gente vai trabalhar só com volume e temperatura, tá? Então, o que pode ser descrito aqui? A variação de energia interna, olha, é igual a variação da energia interna com a temperatura a volume constante. Então, vocês têm que saber essa derivada aqui. O que significa aqui? Significa que a energia interna, ela está variando com a temperatura, mantendo o volume constante, tá? Então, isso que significa essa derivada aqui. Então, essa variação, para a gente poder achar o du, ela pode ser somada à variação da energia interna com o volume a temperatura constante, tá? Então, esse du dt tem um significado, e o v aqui do lado de fora, ó, du dt v. Significado, a variação da energia interna com a temperatura. Então, ou seja, se a energia interna está aumentando, diminuindo com a temperatura, quando a gente mantém o volume constante, ou se a gente vai mais, né, a variação da energia interna com o volume, com a temperatura constante, se ele vai expandir, se ele vai comprimir, tá? Então, o du ele pode ser descrito por isso daqui, tá? Então, gente, é uma coisa que faz parte da matéria, mas é um entendimento literal, tá? É aí que o pessoal acha difícil essa parte, tá? Então, é uma parte literal. A gente vai ver essas letras
E a gente tem que tirar o significado dessas letras termodinamicamente, tá? Ó, então vamos lá. Assim, DU tem um termo que varia com a temperatura, não é? Aqui, ó. Então, um termo que varia com a temperatura e um termo que varia com o volume, ó. Vou voltar lá. Então, aqui, ó. A energia interna vai ter um termo que varia com a temperatura e um termo que varia com o volume, né? A energia interna aqui total do sistema é a junção das duas. Tanto que da energia interna que varia com a temperatura como do volume, tá? As duas derivadas parciais representam declives no gráfico. Aqui eu nem coloquei esse gráfico, não. Então, a gente pode até cortar isso daqui. O gráfico é um gráfico lá mais complicadinho. Aí, o que eu quero que vocês vejam aqui também? Aí, a gente vai fazer alguns equacionamentos lá dentro daquela equação. Primeiro, eu quero que vocês lembrem o seguinte. A gente também falou lá atrás que o DU ele pode ser representado por dQ mais dW, tá? E o dW, gente, quando a gente volta lá nos primeiros slides que a gente viu, a gente sabe que o dW vai ser PDV, menos PDV. A gente fez isso aqui ontem. Trabalho, né, igual a menos P delta V, tá? Então, ΔU, ele também pode ser escrito dessa maneira aqui. Cadê a Luciana? A Luciana colocou o nome aqui. Estou aqui. Ah, tá. Porque eu tava vendo só os meninos aqui. Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação com essa daqui e vai juntar as duas. Então, olha só. Eu peguei a equação lá de trás. Olha só. Essa parte aqui, tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra gente poder, pra eu poder selecionar. Essa parte aqui, tá vendo? Ó, essa parte é a parte lá de trás, que é essa parte aqui, quer ver? Vou voltar lá no slide, ó. O DU nesse aqui, eu peguei essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, o DU, ó lá, eu coloquei que é isso daqui. Que o DU, ele também pode ser representado por isso aqui, ó, dQ menos PDV, que é o que eu representei aqui, tá vendo? Ó, DU é igual a dQ mais dW, que no final das contas vai ser igual a dQ menos PDV. Então, fazendo esse equacionamento, aí a gente vai isolar o dQ, porque aí a gente quer achar a variação de calor. Então, o dQ vai ser o quê? du dt sobre v dt, mais du dv sobre t, mais p dv. Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei o dQ, tá vendo? Quando eu isolei o dQ, eu passei o PDV para cá, ó. Então, ele ficou positivo. Então, eu tive essa equação daqui, tá? Agora, vamos lá. O que ele fez? Ele colocou em evidência o dV com o dV, tá vendo? Então, olha, ele repetiu esse termo e colocou em evidência o dV. Então, ficou, ó, du dV com t constante mais p dV. Aí, o que ele falou aqui? Quando a gente está trabalhando com calor, com energia interna, e a gente quer determinar o calor, isso a gente coloca quando o volume está constante. Então, a energia interna U, ele é definido quando o volume fica constante. Então, esse dV aqui, ó, ele vai embora. Por quê? Quando a gente tem energia interna, né, quando o calor significa a energia interna, quando o calor, né, significa a energia interna, significa que essa energia interna está sendo calculada a volume constante. Então, o dV seria a variação de volume. Se não está tendo variação de volume, esse termo todo vai sumir, porque esse aqui vai ser zero, tá? Então, no final das contas, quando a gente está fazendo esse equacionamento, vai ficar para a gente só essa parte aqui. Então, a gente tem que dQ é o quê? du sobre dt, colocando, né, entre parênteses o V, é volume constante, dt. Aí, depois ele fez mais resoluções aqui, ó. Aí ele fez, o que ele fez? Vou voltar aqui no slide contrário. Ele passou o dt para lá, tá vendo? Ó, dq, passou o dt lá para o outro lado, ó.
Então, ficou dQ sobre dt é igual a du sobre dt a volume constante. E com isso, ele chegou a um equacionamento, olha só. Ele chegou que isso aqui, quando a gente está variando o calor em função da temperatura, a gente tem uma constante que a gente chama de quê? De capacidade calorífica a volume constante, tá? Então, ele escreveu CV, tá vendo? Então, CV é a capacidade calorífica a volume constante. E o CV, ele nada mais é que isso aqui, ó, a variação do calor com a temperatura. Então, esse aqui é o nosso CV. Então, o CV ele pode ser representado pela variação da energia interna com a variação da energia da temperatura a volume constante, tá? Então, o que a gente tem aqui? A mudança de calor em relação à temperatura, que é igual à mudança de temperatura, a energia interna em relação à temperatura. Em volume constante, é definido como a capacidade de calor de volume constante do sistema. Aí, isso aqui tudo foi um equacionamento todo para te mostrar a você calcular o seu CP, tá? Então, gente, imagina só, né? Esse CP, eu sei que essas partes literais, elas são mais difíceis, mas imagina quem deu aula para mim, foi um peruano, ele falava, você supera, a gente nem entendia o que ele falava, né? Então, isso aqui tudo é equacionamento. Então, a melhor forma da gente poder aprender é a gente fazer, tá? A gente começar a escrever. Então, a gente vai ter uma variável lá em cima, que é a energia interna, e a gente vai variar ela com a temperatura. Então, a gente vai ver aquela variação em relação à temperatura. Ou então, a gente vai ver a variação em relação ao volume, tá? E aí, a gente chega nesse equacionamento todo, que infelizmente é um equacionamento todo para te mostrar aquilo ali. Então, olha só, vou tentar fazer o seguinte. Eu quero que vocês façam o exercício junto comigo aqui. Eu vou tentar fazer isso aqui com vocês, escrevendo. Vocês tentam fazer aí também. Que aí, escrevendo, vocês vão entender melhor. Aí, a gente tem que se habituar com essas novas novidades aí que estão vindo. Então, olha, me dê só um minutinho para eu poder configurar aqui a câmera, tá? Vou pegar o papel, só um minutinho, tá? Querer que vocês mostrem isso para mim. Espera só um minutinho que eu vou ligar o programinha aqui, tá? Não tô conseguindo ligar aqui, tá falando que tá dando erro. Mudou aqui 1.3, hein? Peraí, só um minutinho, tá, gente?
Gente, se tiver muito ruim, vocês me falam, tá? Me dá um feedback aí. Vocês estão vendo a folha aqui? Também, sim. Hã? Se tiver escrita, não tá dando pra ver nada, mas estamos vendo. Não, não escrevi ainda não. A folha tá branca, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar a lanterna aqui também, que aí melhora a projeção. Acho que não liga, não. Então, olha só, gente. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo esse aqui. Ó, vamos escrever aí. Vamos escrever a equação. Ó, du... tô de cabeça para baixo, né? Ó, vamos escrever aqui, ó. du é igual a du sobre dt. Quando vocês estão falando isso aqui, vocês estão falando que está pegando a energia interna e variando ela com a temperatura, tá vendo? E vocês estão fazendo isso colocando o quê? O volume constante. Aí depois a gente vai colocar aqui o dt mais. Aí a gente vai fazer o quê? Escrever a energia interna variando com o quê? Com o volume. Quando você faz isso, você está fazendo a temperatura constante. Tá demorando, né? Acho que deu uma travada, né? Menino, tinha dado uma travada. Então, ó. Aí aqui eu vou colocar o nosso dever. Certo? Então, olha só. Então, aqui eu tô pegando uma função de estado, que é a energia interna, só que eu tenho que fazer a variação infinitesimal com a derivada. E para eu fazer essa variação, eu tenho que fazer com a temperatura e o volume. Eu só escolho duas das propriedades, tá? Só que eu quero que vocês lembrem também que du é a mesma coisa que dq mais dw, tá? Quando a gente vai, então a gente tem isso aqui, 1, e a gente tem esse aqui, 2. Só que aí, o que vocês têm que lembrar também? Que dw é igual a menos p dv. Opa. Aí vocês têm que lembrar, vocês estão conseguindo me ver aqui? dw é igual a menos p dv. Esse aqui a gente viu nas últimas aulas, tá? É a pressão versus a derivada do volume. Então, substituindo isso aqui, tá vendo? Aqui, ó, o que a gente vai ter? du é igual a dq, aí aqui é menos, tá? Ó, menos p dv. Aí, o que eu vou fazer? Vou guardar isso aqui, tá? Então, essa equação aqui bonitinha, eu vou pegar ela e substituir aqui, ó, no lugar do du, ó, tá? Então, eu vou pegar essa daqui que eu achei e substituir lá no lugar do du. Então, eu vou fazer isso aqui embaixo, tá? Ó. Então, a gente vai ter que dq menos p dv é igual a
DU dividido por DT, uma constante DT, mais DU, DV, a temperatura, DV. Ó. Então, no lugar do DU, eu coloquei isso aqui. Foi que eu achei lá em cima. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o DQ, ó. Vou isolar essa parte aqui. Então, ó. Vai ficar DQ